Uma dúvida muito comum é sobre a diferença entre lettering, sobre caligrafia, sobre tipografia. E vou falar um pouco para você sobre isso, para que você entenda e possa colocar, contextualizar o seu trabalho de forma correta, tá? Essa confusão é muito comum hoje em dia, mas isso tem que ser um diferencial. Você precisa saber isso no pé da letra, sabe? Você tem que entender realmente essa diferença para que você possa saber contextualizar o seu trabalho, para que você não troque. São só informações que fazem toda a diferença. Faz toda a diferença você saber o que é lettering, faz toda a diferença você saber que caligrafia não é lettering, faz toda a diferença você saber que tipografia não é lettering. Então, que eu não tenho uma tipografia própria, eu tenho uma caligrafia própria. A tipografia, ela surgiu lá pro começo da Revolução Industrial, que quando foi a mudança sobre a reprodução das coisas. A galera precisava reproduzir livros mais facilmente, precisava reproduzir pôsteres mais facilmente. Então foi aí que aconteceu essa condição de criação de tipografia. A criação das letras, criação das tipos em metal, a composição. Então, tipografia, teoricamente, é o que você tem no computador, é o que você tem numa máquina de escrever, é o que é impresso sempre regrado e com um conceito para aquilo. Tipografia é isso, vem nesse segmento da reprodução gráfica, da Revolução Industrial, e como a gente foi perdendo essa situação gráfica, a coisa foi acontecendo de uma forma digital e ela foi transpondo tudo isso, a tipografia foi entrando nessa situação gráfica de computador, de fontes. A caligrafia, ela vem muito do caderninho mesmo de caligrafia, sabe? Daquela situação de bico de pena, aquela situação de você ter a letra regrada, o que sobe, o que desce, toda a composição gráfica. Então, a caligrafia entra nesse sentido. Essa situação mais certinha, bonita, você vê que as pessoas quando tem uma letra bonitinha, acabou fazendo um caderninho de caligrafia. A minha letra é muito feia, porque eu não fiz caderninho de caligrafia. Mas caderninho de caligrafia sempre funcionou e é para isso que serve. E a caligrafia tem esse poder gráfico lindo. Um trabalho de caligrafia com o nome da pessoa específico demonstra carinho, cuidado, sabe? Demonstra que você se preocupa com a outra pessoa. E a caligrafia tem esse poder. Na outra ponta tem o lettering, que é o desenho da letra da sua forma mais simples, a mais maluca que você pensar. O lettering ele vem muito do que você está desejando ali, da forma que você desenha. O lettering pode ser uma mescla da tipografia com a caligrafia e você cria um lettering em cima disso. Um lettering pode ser só baseado numa tipografia, o lettering pode ser só baseado numa caligrafia. Então, o lettering é tecnicamente o desenho de palavras, o desenho de letras. O que você desenha e é representado unicamente é lettering. É feito por você, é feito de uma forma específica, isso é lettering. O lettering ele tem uma possibilidade muito grande. Revistas, jornais, propagandas, tudo isso está envolvido no lettering. Tudo isso está envolvido nessa manipulação. Então é muito legal também, tem um mercado bem grande, as agências gostam de profissionais que entendem disso, as agências gostam de profissionais que sabem trabalhar com lettering, porque é um ponto de diferença na contratação, isso é certeza. A pessoa que sabe trabalhar com tipografia, que sabe trabalhar com lettering, que entende sobre isso, tem uma diferença no mercado de trabalho. A gente tem possibilidade de trabalhar com convites de casamento, é uma possibilidade. Fica próximo à caligrafia, mas mesmo assim ainda a gente tem uma fatia ali e consegue encaixar esse trabalho gráfico nessa parte de convite, casamento, esse tipo de comunicação. Tem a parte de criação de lousas.
e cardápios para hotéis, restaurantes, cervejarias, que está muito em alta, muito em alta. Então a galera que investe nesse setor também tem um mercado grande, uma possibilidade de trabalho grande. O seu lettering pode ser a marca de alguém, pode ser a marca de uma hamburgueria. O seu lettering pode se transformar numa estampa de camiseta, num tênis. Para quem trabalha com lettering, tem a parte gráfica dessa forma como obra de arte. Que tem um valor agregado maior, tem um conceito maior sobre o trabalho, é um trabalho que é mais autoral, mas tem a mesma possibilidade, o mesmo crescimento. Então, você precisa entender o que você tem, o que você quer e como aquilo pode se encaixar no que a pessoa tem e no que a pessoa quer. As possibilidades são imensas, vai depender muito do seu empenho, tá? Do que você quer e da onde você quer chegar. Você vai ter mais certeza do seu trabalho, você vai ter mais certeza de como você deve agir e você vai ter mais firmeza na hora de poder negociar, conversar, mostrar o seu trabalho. Por exemplo, Mondrian. Mondrian era um cara incrível e de quem que ele tinha referência? Sabe? Em quem ele se inspirava para poder chegar onde ele chegou? Da forma que Mondrian pintava, na época que ele tinha, com certeza devia ter umas 200 pessoas, 300 pessoas, sei lá, um monte de artistas fazendo as mesmas coisas. Não é por desculpa de material que você vai ficar sem trabalhar, você pode utilizar o que você tiver familiaridade, que você puder ter na hora. Composição gráfica, pesos, a melhor forma de você encaixar o seu lettering no seu projeto ou a melhor forma de você compor uma obra de arte pensando no todo. Me parece alturas diferentes dentro da mesma letra.